TRI do Enem 2022. Será que ela vai valorizar mais alguma área? Será que vai desvalorizar? O que vai acontecer em 2022 com base numa análise de dados reais concretos? Eu vou te passar aqui 4 informações importantes, sendo que na quarta a gente vai conseguir analisar pelo seu número de acertos como deve ser a sua TRI no final das contas. Se você quer aqui de paraquedas, eu sou Sabrina Oliveira, eu sou especialista em aprendizagem e neurociência da aprovação e já ajudei centenas de alunos a serem aprovados em medicina. Que eu coloquei um exemplo, o Henrique, a Duda, a Martina e a Clara, e eles também, quando fizeram a prova do Enem, da aprovação deles, também ficaram na dúvida. Será que é suficiente? Será que não é? Será que a TRI vai me prejudicar? Será que ela vai me ajudar? E eu quero que a gente pense em algumas coisas. O primeiro ponto é como funciona a TRI. TRI, ela tem como ponto principal a coerência pedagógica. O que significa isso? É importante que a gente acerte principalmente as questões fáceis, depois médias, depois difíceis. E aí, quando a pessoa acerta muitas questões difíceis sem acertar as questões fáceis, ela é penalizada pela TRI. Segundo ponto importante que eu quero te mostrar aqui um dado, olha só que interessante. Quando a gente olha isso aqui, eu estou olhando as notas máximas de cada uma das áreas nos últimos anos. O que a gente observa? Uma variação normal da TRI. Aqui eu estou olhando as notas máximas. O que significa essa variação de notas máximas? Tem muito a ver, tem uma relação muito direta com o nível de dificuldade da prova. Quanto mais alta a TRI, mais difícil foi aquela prova. Ou seja, menos pessoas conseguiram notas tão altas. Então, quando a gente olha, por exemplo, a prova de linguagens, no último ano, foi uma nota, 2021, na verdade, né? Foi uma prova mais difícil. Então, a TRI foi mais valorizada do que nos anos anteriores. A prova de humanas de 2020 foi uma prova mais difícil. Por isso, ela foi mais valorizada do que nos outros anos. A prova de matemática de 2018 foi mais difícil, por isso ela foi mais valorizada. E a de 2015, inclusive, teve nota máxima foi 1008, né? E naturezas, aqui a gente teve mais ou menos a mesma coisa, com exceção deste ano, que teve realmente um nível de dificuldade maior à prova de naturezas. Então, uma prova um pouco mais difícil, uma prova mais trabalhosa, principalmente pensando em física. E aí, o que a gente pensaria em termos de previsão de TRI para o ano de 2022, considerando o nível de dificuldade da prova e considerando o que acontece nos anos anteriores? Eu arriscaria dizer uma TRI realmente mais alta para matemática, historicamente isso já vem se consolidando, e também foi uma prova trabalhosa, ainda mais junto com a prova de naturezas. Depois, a TRI de natureza sendo mais alta, sendo que provavelmente vai ser mais alta do que nos anos anteriores. Então, a gente provavelmente teria uma TRI ali de nota máxima ali acima de 880, né? Seria o mais provável. Depois a prova de humanas, com a TRI mais alta, depois a prova de linguagens. Então, a gente seguiria o padrão, porém com um aumento da TRI, da valorização de naturezas. Sassai, como eu sei como vai ser a minha nota? Eu tenho esse número de acertos. Às vezes as pessoas colocam aqui no comentário. Aí eu tirei 28 em naturezas, 35 em humanas, 35 em linguagens, 37 em matemática, e eu sei que vou tirar mais de 900 na redação. Como eu sei para saber se a minha nota vai ou não ser valorizada? Então, primeiro a gente tem que pensar, uma nota boa, considerando os dados anteriores, considerando o funcionamento da TRI, provavelmente vai valorizar mais matemática, naturezas, humanas e linguagens, nessa ordem. Então, eu tenho 140 acertos. É muito diferente 140 acertos com um número de acertos alto em matemática e 140 acertos com um número de acertos alto em linguagens, ok? Então beleza. Então, olha isso, matemática, naturezas, humanas e linguagens, ok? Segundo ponto importante, quais são as questões que você acertou? Você vai começar a dar uma olhada nessas questões. Nossa, eu errei uma questão fácil, quer dizer que tudo foi por água abaixo? Não. Mas você vai olhar, eu errei 10 questões. Essas 10 questões, elas são principalmente qual tipo de questão? Elas são mais questões fáceis, médias ou difíceis? Se você observar que dessas 10 questões, você errou 7 questões que são mais difíceis, 5 questões que são mais difíceis e as outras 5 são médias e baixas, você teve uma coerência pedagógica legal. Porque geralmente a gente, né, o INEP, quando ele fazia o pré-teste, que a gente não sabe se fez dessa vez, calculava mais ou menos 25% fácil, 50% média e 25% difícil. Ou seja, se você conseguiu errar mais difícil do que médias e fáceis, sua coerência pedagógica já está legal. Então, você vai começar a observar isso.
Das questões que eu errei de matemática, quais são difíceis, quais são médias, quais são fáceis? Como eu fico sabendo disso? Você pode perguntar para o seu professor, você pode ver a resolução. Às vezes, na hora você tem dificuldade, mas quando você vê a resolução, você já tem mais clareza. Isso era fácil, isso era médio, isso é difícil. E tem vários comentários de professores também. Olha, essa questão era uma questão mais puxada, essa questão era uma questão mais difícil. A questão, por exemplo, que caía a questão do mosaicismo em biologia, eu sou bióloga, né? Que tinha a questão dos mosaicos, tinha aquele desenho, era uma questão considerada mais difícil. Poxa, eu errei essa questão. Então, beleza, então não vou ser tão penalizado. Então, primeiro a gente olha o número de acertos, a gente olha a área que isso é distribuído e a gente olha a coerência pedagógica. Fui bem, acho que me garanti. E aí, o que eu faço? Eu falo com os meus alunos que a gente só para de estudar na hora que seu nome está na lista dos aprovados. Principalmente porque eu trabalho com alunos de medicina, que é a maior nota de corte. Fui mal. E aí, o que eu faço? Aí é hora de avaliar o que não deu certo, ajustar, principalmente a questão do cronograma, da revisão, do método de estudos. Se você não me segue, já aproveita para me seguir aqui, porque tem vários pontos importantes que cursinho e escola não te falam e a gente vai ajustar aqui. E hora da gente já se preparar para o ano seguinte. Então, fique tranquilo, até gaguejei, né? Fique tranquilo, foque em cada um desses pontos. Saiba que a TR de Naturezas provavelmente vai ser muito mais valorizada do que nos anos anteriores. E observe cada um desses fatores e estou na torcida aí pela sua aprovação.